Bom dia a todos. É um grande privilégio, querido irmão, prezada irmã, estarmos juntos neste momento. E quero lhe agradecer principalmente pelo privilégio que nos dá de, neste momento, podermos estar aí em sua casa ou junto com a sua família para podermos, naturalmente, meditar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Na meditação de hoje, nós vamos falar sobre como coisas más podem se transformar em excelentes oportunidades ou ter resultados interessantes e positivos. O título que demos à meditação de hoje é As Bênçãos da Pandemia. E eu já posso imaginar algumas pessoas que nos estão a ouvir ou que nos estejam a ver, ou alguém ainda que vai ver este vídeo mais tarde, e imaginar que esta afirmação ou este título é aquilo que existe de mais politicamente incorreto. Talvez alguém neste momento esteja a chamar-me de insensível e talvez até de irresponsável ao dizer que a pandemia pode ter um conjunto de bênçãos associadas. Alguns ainda podem dizer que isto é um otimismo absolutamente irritante. Como é que podemos olhar para a pandemia e ver nela bênçãos? Mas deixe-me dizer-lhe, querido amigo, prezada amiga, que a Bíblia de alguma forma defende esta ideia de que coisas ruins podem encerrar em si bênçãos. E eu lembraria um texto que certamente muitos de nós conhecemos, encontrado em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Diz assim o apóstolo Paulo quando escreveu esta epístola aos Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo disse: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Há uma coisa interessante que o apóstolo Paulo aqui diz: todas as coisas contribuem para o bem. É interessante que Paulo não tinha nenhum receio de usar expressões absolutas como esta, todas as coisas. Ele não está a dizer algumas coisas, ou talvez as coisas aparentemente interessantes ou vantajosas. Não, Paulo diz claramente todas as coisas. E se nós continuarmos a ler aquilo que o apóstolo Paulo, ao longo das várias cartas que escreveu, e falando sobre as questões relacionadas com o sofrimento e com as tribulações, nós vamos perceber, por exemplo, quando chegamos a 2 Coríntios capítulo 12, os versos 8 e 9, que o apóstolo Paulo conta da sua própria experiência. E ele fala aqui de uma forma muito particular naquela que era a sua vivência, no relacionamento com as lutas, com as dificuldades da vida. Talvez neste momento muitos daqueles que nos assistem, daqueles que nos estão a ver, possam neste momento sentir que a sua própria vida também está carregada de problemas. Nos últimos anos, não só, diríamos assim, os problemas sociais, os problemas familiares, as dificuldades de saúde, mas também, e em particular agora, a contingência mundial que estamos a viver por conta desta doença que vem matando milhões de pessoas, que vem alterando e transtornando a vida das pessoas, não só nas suas vivências cotidianas, como, por exemplo, a nós cristãos, que neste momento nos obriga a ficarmos em nossas próprias casas porque não temos condições de nos reunirmos com garantia de bem-estar, nos reunirmos na Igreja de Deus para orarmos. E quando nós pensamos em tudo isto, dizemos talvez que tudo isto que veio transtornar a nossa vida, que veio subverter as condições da vida que nós sempre conhecemos, será que isto pode ser visto realmente como uma bênção? Bem, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, contando da sua própria experiência de luta, de sofrimento, diz na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, e vamos ler as conhecidas palavras dos versos 9 e 10. O apóstolo Paulo tinha orado por um problema de saúde que ele tinha. E a Bíblia diz-nos, nas suas próprias palavras, que este problema que ele chama de espinho na carne, por 3 vezes tinha suplicado a Deus que retirasse dele. Mas a resposta de Jesus é a seguinte, verso 9, "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." E depois no verso 10 ele ainda vai concluir com uma consideração soberba, tremenda. Ele diz, "Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então
sou forte. É interessante o apóstolo Paulo fazer este jogo com o verbo ser e estar. Ele diz, quando eu estou fraco, ou seja, estar é uma condição transitória, eu hoje posso estar bem de saúde e amanhã posso não estar. Hoje eu posso estar cansado e amanhã já me sentir revitalizado. Portanto, o estar é algo transitório. E o apóstolo Paulo diz, neste momento eu posso me sentir fraco, mas então eu sou forte no poder de Jesus Cristo. Porque ser em Jesus Cristo forte não é uma condição transitória, não é algo que muda de hoje para amanhã, é algo que permanece. E este jogo que o apóstolo Paulo faz com estes dois verbos é interessante porque nos ensina uma poderosa lição. Nós podemos hoje sentir-nos fracos, mas em Jesus Cristo nós seremos fortes. E isto é algo, diríamos assim, soberbo. E se nós terminássemos esta lição ou esta meditação aqui, queridos irmãos, já era uma mensagem suficientemente forte para nós levarmos para a nossa vida e para nos sustentar a fé no meio das dificuldades que possamos estar a viver. Se nos sentimos fracos neste momento, se pensamos ou julgamos estar em condição de fraqueza, nós efetivamente seremos fortes no poder de Jesus Cristo. Mas há aqui uma coisa também muito interessante, prezados irmãos e queridos amigos, que de alguma forma esta condição que vivemos hoje de lutas, de dificuldades, de problemas pessoais ou globais, também nos ensinam. É que de alguma forma os problemas nos fazem de alguma maneira sermos mais gratos. Eu gostaria de convidá-lo, prezado irmão, a que nós pudéssemos ir ao texto do apóstolo São Paulo, escrito à igreja de Filipos, Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4. E ali vamos encontrar Paulo dizer uma coisa muito interessante quando ele escreveu a estes crentes da amada igreja de Filipos. Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É interessante percebermos que se existe algo de valoroso nas tribulações e nas dificuldades, é que elas nos fazem olhar para as coisas pequenas e sermos gratos por elas. Diríamos ainda mais o seguinte, é que de alguma forma os problemas e as dificuldades na nossa vida têm a vantagem de nos fazer olhar com uma atitude de gratidão para aquelas coisas que considerávamos um bem adquirido. Por exemplo, neste instante, talvez alguns de nós que estamos agora na nossa própria casa, isolados pelas circunstâncias que nos são impostas, gostaríamos tanto de poder vir à igreja no sábado e estarmos com os nossos irmãos. Quanto tempo ou quantas vezes no passado nós, quem sabe, acabámos por pensar, este sábado eu não vou à igreja porque estou cansado, ou este sábado não vou à igreja porque o clima não está propício. E hoje pensamos, puxa vida, como era bom podermos ir à igreja livremente, sem qualquer constrangimento, sem qualquer tipo de perturbação. É verdade, e temos a esperança de que isto em breve vai poder voltar a ser possível. Mas repare que isto que nós alguns meses atrás, alguns poucos anos atrás, considerávamos como algo, diríamos assim, simples, banal, algo talvez dado como adquirido, e agora nós temos a oportunidade de valorizar. E somos gratos por todas as oportunidades que nos são dadas. Eu tenho visto com alegria a forma como vários irmãos usam plataformas de teleconferência ou de videoconferência para se poderem reunir. E embora estejamos à distância uns dos outros, mas o fato de nos podermos ver, ainda que seja num pequeno quadrado, que de vez em quando congela, que nem sempre tem a qualidade de som que tem, diríamos assim, o fato de nós podermos ouvir a pessoa frente a frente, de forma acústica. Mas ainda assim, nós valorizamos esta pequena oportunidade que nos é dada de podermos estar alguns minutos uns com os outros. E saudamos-nos e saudamos sobretudo o privilégio de podermos nos ver e de nos reencontrarmos, ainda que seja por meios tecnológicos. Querido amigo e prezado irmão, se de alguma forma estas circunstâncias que estamos a viver, difíceis, pouco vantajosas na nossa vida, podem nos trazer uma vantagem, é o de começarmos a valorizar as coisas pequenas. As coisas pequenas que, de facto, são grandes privilégios que Deus nos dá.
Por isso, o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre. Convido-vos ainda a irmos à primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É interessante que muitos dos textos que vamos ler nesta manhã foram escritos pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler os versos 16 e depois o verso 18. O verso 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Paulo tinha, diríamos assim, esta lição muito fácil, aliás, muito aprendida de uma forma muito prática na sua própria vida. Ele tinha a noção de que há uma importante realidade espiritual na alegria e no reconhecimento de uma atitude de gratidão no coração. E deixe-me dizer-lhe, querido irmão e prezado amigo, isto: o regozijo, a gratidão são elementos indispensáveis para o fortalecimento da fé. Uma pessoa que não é grata, uma pessoa que não celebra, ainda que sejam as pequenas vitórias que Deus lhe permite ter na sua existência, esta pessoa terá uma grande dificuldade de fazer crescer a experiência da fé. Nós não podemos esquecer que a fé é algo que está fundamentado num relacionamento com Deus. Ora, se eu me relaciono com um ser que muitas vezes, embora sendo racional e lógico, mas que existe e lida com uma racionalidade que está muito acima da minha própria capacidade de entender, e nós não podemos esquecer, por exemplo, aquela afirmação que que o profeta Isaías transcreveu no seu livro da parte de Deus em Isaías capítulo 55, verso 9, quando Deus diz ao profeta: os meus pensamentos são muito acima dos vossos pensamentos e os meus caminhos também estão muito acima dos vossos caminhos. Isto para dizer basicamente o quê? É que, embora Deus se reja por leis que são absolutamente lógicas e coerentes, a sua lógica está num patamar muito acima da nossa capacidade de compreender. Então, embora a fé esteja fundamentada em elementos racionais, em aspectos lógicos, mas muitas vezes nós precisamos confiar em Deus, porque não sabemos a forma como Ele vai agir, não conhecemos os mecanismos da providência celestial que Ele vai usar para conduzir a nossa vida. E a forma de nós continuarmos a confiar em Deus, apesar de não sabermos exatamente o que é que Ele vai fazer hoje, embora talvez você não saiba como é que Deus vai fazer com que os poucos euros que você tem na conta vão ser capazes de durar até o final do mês para que você continue a viver com dignidade, apesar de talvez você, querido amigo, não saber como é que Deus vai salvar a sua família, apesar de aparentemente todas as coisas se estarem a desfazer, apesar de você não saber como é que o seu emprego ou como é que a sua subsistência vai ser preservada quando você está passando por problemas financeiros, por dificuldades no trabalho, por perseguição e imposições que põem em causa a sua própria decisão de ser fiel a Deus, nos princípios que Deus lhe pede. Apesar de nós não entendermos muitas vezes como é que as coisas que estão a acontecer podem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, nós sabemos que Deus no passado não nos desamparou. Sabemos que Deus não deixou de ser fiel na nossa vida e na vida daqueles que conhecemos, porque Deus é fiel, porque Deus é confiável. E quando nós mantemos uma atitude de gratidão, uma atitude de reconhecimento, uma atitude de regozijo, isto fortalece a fé. Eu não sei o que Deus vai fazer hoje e amanhã para resolver os problemas da minha vida, mas uma coisa eu sei: Deus me abençoou, Deus me ajudou, Deus me auxiliou, Deus foi fiel em cada momento na minha vida. Por isso, Ellen White disse, e muitos de nós recordamos esta afirmação heróica e poderosa que ela fez: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor nos tem guiado no passado. E esta é uma das importantes razões pelas quais Deus, através das palavras do seu servo, o apóstolo Paulo, nos diz: regozijai-vos sempre. E agora vejam o que é que o verso 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Entende você, querido irmão e prezado amigo, você entende, querida irmã, que regozijarmos-nos, alegrarmos-nos pelas bênçãos que Deus nos dá é algo que agrada a Deus? É algo que enche de alegria o coração de Cristo? Porque
quando nós nos regozijamos e nos alegramos nas bênçãos que Deus nos dá, nós estamos de alguma forma a trabalhar para o crescimento da fé, da nossa confiança em Deus. Por isso é tão importante celebrarmos as coisas que Deus faz por nós. E querido irmão, prezado amigo, a verdade é esta: aquilo que estamos a viver nos faz celebrar as pequenas coisas. Nos faz, quem sabe, sairmos um pouquinho do egocentrismo no qual acreditamos que o universo existe ao redor de nós. Muitas vezes somos levados a pensar que somos de alguma forma o centro do universo, quando na verdade nós não somos, estamos longe disso, de sermos o centro do universo. Mas ainda assim, Deus na sua bondade nos permite sermos espectadores privilegiados da forma como Ele está a conduzir a história do planeta em direção ao final feliz do encerramento do tempo, do parênteses do pecado. E sabe, querido irmão, querida irmã, caro amigo, a verdade é esta, é que você e eu temos o privilégio de estarmos sentados numa parte da história, estarmos implantados num momento da existência do nosso planeta onde nós podemos ver muitas das coisas que já aconteceram e que Deus cumpriu fielmente a sua palavra, nas profecias, nos acontecimentos do passado. Mas hoje nós também estamos a ver Deus cumprir as suas palavras e podemos lembrar-nos da afirmação que Jesus fez aos seus discípulos, que Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 21, tão bem guardou, quando ele disse: quando vocês virem todas estas coisas acontecerem, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É interessante que Jesus disse que antes que ele regressasse ao mundo, existiriam pestes. A história da humanidade está marcada pontualmente por episódios tremendos de pestes e de epidemias e pandemias. Ora, estamos no meio de uma outra também, novamente. Quem sabe isto serve para nos fazer recordar que, sem dúvida, Jesus está prestes a voltar. E é sem dúvida um privilégio podermos ser testemunhas oculares da mão de Deus conduzindo a história do mundo. Mas eu acredito que alguém possa estar de uma forma um tanto melancólica e depressiva a dizer: ok, pastor, tudo isso que você está para aí a dizer é interessante, mas não é fácil estar a sofrer aquilo que eu estou a sofrer agora. Não é fácil estar numa cama preso por conta de problemas de saúde, não é fácil estar a viver problemas familiares, não é fácil sentir na mente e no coração a ansiedade causada pelas preocupações em relação ao futuro, não é fácil sermos, enfim, acusados de coisas que, enfim, para as quais não fizemos nada que se justificasse, não é fácil sofrermos. E sabem de uma coisa, queridos amigos e prezados irmãos? A realidade é que Jesus, Ele é profundamente sensível ao sofrimento humano. Não importa quais sejam as experiências que nós possamos estar a sentir, nenhuma delas é estranha ao nosso Mestre Jesus. E uma coisa também é importante nós não esquecermos, é que Jesus, sem dúvida, Ele nos avisou que nós haveríamos de passar por lutas e por problemas. Recordemos aquela afirmação que Jesus fez, que ficou relatada no Evangelho de João, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu coisas, mares de rosas para os seus seguidores. Ele disse: vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu gostaria de ler novamente convosco o texto com o qual nós fomos, de alguma forma, introduzidos à meditação desta manhã, quando o Pedro leu para nós Romanos, capítulo 5, dos versos 3 ao verso 5. E eu gostaria de convidá-lo novamente, prezado irmão e querida amiga, a irmos novamente a este texto. Romanos, capítulo 5, o verso 3 ao verso 5. Vamos lê-lo novamente. Então, escreveu Paulo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Vamos parar aqui um instantinho só para analisar algumas ideias. A palavra tribulação
é também uma palavra que é usada no Novo Testamento para transmitir a ideia de tempestade. Imagine um furacão, ventos fortes, chuva, trovões e relâmpagos para todos os lados. Guarda esta imagem porque dentro de instantes nós vamos recorrer a um episódio bíblico onde todos estes elementos tempestuosos estão envolvidos. E o apóstolo Paulo ele diz, gloriai-vos nas tribulações. Parece um contrassenso. Poderíamos dizer que Paulo estava a ser politicamente incorreto, insensível diante do sofrimento, ou talvez irritantemente otimista. Bem, na realidade o apóstolo Paulo ele vai dizer, as tribulações elas têm um efeito, elas produzem paciência. Algumas traduções, e talvez a tradução que você neste momento tenha em mãos, apresente a palavra perseverança. Perseverança e paciência são palavras que são de sentido próximo no Novo Testamento. Mas o verso 4 continua dizendo, a tribulação ela produz paciência, mas a paciência também resulta em experiência. E a experiência conduz à esperança. E no verso 5 Paulo diz, e a esperança não traz confusão. E agora reparem aqui esta sequência que o apóstolo Paulo apresenta. Ele começa por dizer o seguinte, as tribulações, os problemas da vida do cristão, eles podem ser desagradáveis, podem ser desconfortáveis, mas eles têm um efeito, eles produzem paciência e perseverança. Da paciência e da perseverança resulta um outro produto, que é a experiência. E da experiência resulta a esperança. E quando um cristão está imbuído de esperança em Jesus Cristo e no cumprimento das suas promessas, o resultado é uma certeza da qual não existe dúvida, na qual não existe confusão, na qual não existe nenhum tipo de perplexidade. E agora é interessante nós percebermos isto. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer que, em vez de a tribulação na vida de um cristão o destruir, o fazer entrar em depressão, o desintegrar emocionalmente, aquilo que a Bíblia nos mostra é justamente o contrário. Ou seja, na vida de um cristão, na vida de alguém cuja fé está colocada em Jesus Cristo, na vida de alguém que, embora se sinta fraco, mas é forte no poder de Jesus Cristo, o resultado é perseverança ou paciência, experiência num relacionamento com Jesus Cristo, uma profunda esperança que se transforma em certeza no cumprimento das promessas que o Senhor nos faz. Querido irmão, pense nisto. Não serão os tempos que estamos a viver ocasiões para verdadeiramente porem à prova a fé em todas as coisas que a Bíblia nos tem ensinado? Não será este o tempo para nós, como cristãos, reforçarmos o nosso relacionamento com Jesus Cristo através daquelas 3 práticas que todos nós conhecemos, que são a vivência da oração, o estudo da Bíblia e o testemunho da palavra e do Evangelho de Deus a todos aqueles que nos rodeiam? Não é este o tempo propício para que nós possamos com ousadia apresentar a mensagem de Cristo aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares? Se existe um tempo onde parece que as circunstâncias se propiciam a que as pessoas possam ser levadas a refletir sobre questões de natureza espiritual, este é o tempo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, querido amigo. É verdade que o uso da internet tem sido muitas vezes feito para coisas que são degradantes. Tem aumentado de forma absurdamente a procura por conteúdos pornográficos. Tem aumentado tremendamente o uso de sites de jogos online. Muitas pessoas estão a gastar imensas horas a verem conteúdos que não são verdadeiramente edificantes para o seu caráter, nem construtivos para o seu ser. Mas também é verdade que tem aumentado tremendamente a pesquisa na internet sobre assuntos relacionados com a vinda de Jesus, o fim do mundo. A Bíblia tem sido um dos livros mais procurados e pesquisados nestes últimos tempos, nestes últimos meses que estamos a viver. Porquê?
foram alcançadas mais pessoas com o conhecimento da palavra de Deus nestes últimos meses de pandemia do que durante os quase 160 anos de existência da Igreja Adventista. Já pensaram nisso? Todas as campanhas evangelísticas feitas pela Igreja Adventista ao redor do mundo por mais de 1 século e meio não alcançaram tantas pessoas quanto nos últimos 20 e poucos meses têm sido alcançadas por conta justamente de um fator que veio perturbar o sentimento de estabilidade que existia no mundo inteiro. É por isso que podemos dizer, talvez, que a pandemia traz atrás de si um conjunto de bênçãos que poderão ser, sem dúvida, especiais. Mas, para terminarmos a nossa meditação, eu gostaria de convidá-los a podermos ir ao Evangelho de Mateus, ao capítulo 14. E ali, em Mateus, no capítulo 14, nós vamos encontrar uma história interessante de uma situação limite que Jesus, de alguma forma, colocou os seus discípulos. O contexto do capítulo 14 é o recente falecimento, o recente assassinato de João Batista, a transformação, a multiplicação maravilhosa de pães para alimentar uma grande multidão. E logo a seguir a este momento, a este dia memorável em que Jesus tinha alimentado milhares de pessoas, o povo que estava junto de Jesus e dos discípulos estavam preparados para coroar Jesus e iniciar assim uma revolução que levaria Jesus ao trono. Só que o mestre, percebendo as intenções daquelas pessoas e também o entusiasmo que já se manifestava no coração, algo ambicioso dos seus discípulos, faz com que os discípulos primeiramente entrassem num barquinho que os deveria levar até ao outro lago do mar da Galileia. E o próprio Jesus se encarrega de, ficando para trás, despedir a multidão. E é este o contexto, portanto, no qual chegamos quando estamos a ler o verso 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Então diz Mateus, contando este episódio, e ele, Jesus, logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Marcos, ao contar esta mesma história, diz que Jesus empurrou os discípulos para dentro do barco. Jesus usou ali de autoridade para que os discípulos efetivamente fossem embora, porque aquilo estava de alguma forma a pegar fogo. A panela já estava em ebulição. E Jesus então coloca a água naquela fervura e manda os discípulos para dentro do barco. E diz-lhes que fossem adiante para a outra banda enquanto Jesus despedia a multidão. O verso 23 continua dizendo: e despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, isto provavelmente entre as 4 e as 6 da manhã, um pouco antes, nas últimas horas da noite, antes do raiar do dia, Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos parar por aqui. Nós conhecemos esta história e sabemos que ela, diríamos assim, termina bem. Contudo, algumas lições que nós podemos tirar dessa história. A primeira delas é que os discípulos foram mandados por Jesus justamente para uma viagem na qual eles iriam encontrar-se com uma tempestade. As tempestades não eram incomuns ou não eram raras no Mar da Galileia. Aquela região ali, com muita frequência, faz com que ventos se formem, causando, de fato, situações bastante desagradáveis em termos de clima para aquelas pessoas que são apanhadas, portanto, no meio do lago. O lago de Genezaré, ou também conhecido como o Mar da Galileia, não é um lago grande. Terá uns 21 quilómetros de comprimento por 13
máximos de largura, mas a verdade é que ser apanhado por uma tempestade ali no meio daquele lago pode ser uma situação bastante desconfortável, mesmo para homens que, como aqueles discípulos de Jesus, estavam familiarizados com a arte da pesca, justamente ali naquele contexto. E agora nós nos perguntamos, mas por que Jesus? Certamente Jesus sabia que haveria uma tempestade naquela noite. Certamente Jesus sabia que aqueles discípulos haveriam de, embora fossem pescadores experimentados, passar por dificuldades no meio daquela viagem que Jesus lhes mandava fazer. Mas é interessante que os discípulos foram mandados para uma viagem na qual o próprio Mestre Jesus sabia muito bem o que é que iria acontecer. E esta talvez é uma das primeiras ideias que nós podemos retirar daqui. Assim como os discípulos estavam no meio de uma viagem que resultou conscientemente na mente de Jesus Cristo numa tempestade, nós também estamos hoje no meio de uma viagem que talvez este seja um tempo de tempestade. Mas é interessante que Jesus já nos avisou disto, e se nós lermos os Evangelhos, o capítulo 24 de Mateus, ou o Evangelho de Marcos, capítulo 13, ou mesmo Lucas 21, vamos perceber claramente que estes acontecimentos de hoje não são coisas que Jesus não soubesse. Por isso, queridos amigos, nós estamos no meio de uma tempestade para a qual fomos enviados justamente por Jesus, ou seja, de alguma forma nós estamos aqui porque Deus sabe exatamente que isto deveria acontecer. E alguém poderia dizer, mas não é legítimo nós nos revoltarmos contra Deus? Porquê? O que é que nós fizemos para estarmos a viver no meio desta dificuldade? Bem, sabem, é uma coisa muito interessante. É que se Jesus sabia que aquela tempestade aconteceria, e se Jesus mandou os seus discípulos isto, de alguma forma, era sinal de que, embora eles fossem passar por aquela tempestade, o sucesso lhes era garantido, ou o alcançar do objetivo seria garantido. Bem, o sucesso para Deus nem sempre é exatamente aquilo que nós consideramos ser sucesso. Sucesso para um ser humano normal poderá ser dinheiro, reconhecimento público, prestígio social, poderá ser viver de forma tranquila e pacífica. Mas para Deus, o conceito de sucesso pode não ser exatamente isto. Repare, querido amigo, que para Deus, o objetivo do Senhor não é que a humanidade continue vivendo num planeta onde, embora com boas condições, as pessoas continuam nascendo, vivendo e terminando a sua vida numa morte, num contexto de pecado. O objetivo de Deus não é que nós atinjamos um nível de tal elevação civilizacional que nos faça, diríamos assim, experimentarmos um paraíso tecnológico nesta terra. Na realidade, Deus aspira para o ser humano algo maior, a própria excelência. Uma vida sem fim, de eterna felicidade, de permanente juventude e de bem-estar, onde todas as pessoas podem estar em permanente conexão com o seu próprio Criador. E este é certamente o plano que Deus tem para nós. Por isso é que muitas vezes Deus permite que coisas más aconteçam aos seus filhos. É por isso que muitas vezes Deus permite que coisas desagradáveis sucedam na vida do ser humano. Deus não é o causador do sofrimento. Deus não é o causador da crise financeira que você está a viver. Deus também não surgiu no coração de Deus esta doença que está a tirar a vida a um familiar seu. Deus não é o originador dos problemas familiares que você possa estar a viver, querido amigo ou prezada amiga. Mas uma coisa é verdade, Deus sempre soube que estas coisas aconteceriam na vida dos seus filhos. Deus sabe todos os acontecimentos que haverão de surgir até o final da história da humanidade, na história deste planeta, na existência do ser humano. Mas cada um destes elementos, Deus continua tendo as mãos no leme. Não existe nenhuma perturbação no planeta, nenhuma crise social, nenhuma convulsão política, nenhuma guerra ou qualquer outro problema para o qual Deus não tenha a solução. Ou debaixo da proteção e da orientação de Deus, o problema não se encontre sob o seu domínio e sob a sua providência. Por isso, as tempestades, elas não são um problema em si mesmo. As tempestades fazem parte, por vezes, do próprio projeto de Deus.
E quando seguimos o plano de Deus, a verdade é que nós estamos seguros, porque o final acabará por ser certo. Mas há uma outra ideia que este texto nos coloca. A Bíblia diz-nos, ou esta história ensina-nos, que Jesus, embora não estivesse junto dos seus discípulos, Jesus estava orando por eles. E quando a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar, ele foi orar justamente pelos seus discípulos. Ele foi interceder por aqueles homens. É verdade que Jesus não estava no barco com os discípulos, mas ele estava a orar por eles. Jesus não estava com os discípulos naquela embarcação, mas eles não estavam abandonados do seu mestre, que continuava a interceder por eles. É interessante que nós podemos talvez não sentir a presença física de Deus, mas Ele se faz junto de nós, Ele continua ao nosso lado através da ação do Espírito Santo. E aqueles que buscam a ação do Espírito Santo na sua vida, certamente que a sentem, certamente que percebem a evidência da transformação que o Espírito de Deus faz no seu coração. E a quarta ideia associada a esta história é que as tempestades têm uma virtude. Têm a virtude de nos fazerem sentir a dimensão da nossa fé. Têm a capacidade de nos fazer perceber muitas vezes, através dos desafios da existência, que a nossa fé está a precisar crescer. Reparem que Jesus, quando depois de resgatar o vaidoso Pedro daquela situação de afogamento, porque Pedro sai do barco ao encontro de Jesus, caminha um pouquinho sobre as águas, só que depois afunda e faz uma oração extremamente rápida, dizendo: Senhor, salva-me. Jesus então agarra-o, trá-lo novamente para dentro do barco e ambos, caminhando sobre as águas, entram, portanto, naquela embarcação. E quando o barco, portanto, já agora com Jesus dentro, diz-nos o texto bíblico, então as águas são acalmadas, o vento é sossegado. Jesus, no verso 31, diz: homens de pouca fé, por que duvidastes? Queridos irmãos e prezados amigos, a tempestade que você e eu podemos estar a viver, eu não lhe vou dizer que pelo fato de ser pastor e de estar a apresentar estas palavras agora diante de si, que também não vivo os meus próprios dramas e os meus próprios dilemas. Não têm sido fáceis estes últimos meses na minha vida enquanto cristão, individualmente falando, ou como pastor desta igreja. Não tem sido fácil, tem sido por vezes perturbador, mas uma virtude as tempestades têm, é que elas nos fazem perceber as nossas limitações e o quanto nós precisamos crescer em espiritualidade para atingirmos o padrão que Jesus espera de nós. Por isso, querido irmão e prezado amigo, por isso, querida irmã e querida amiga, não se desespere no meio das dificuldades. Haverão momentos em que você poderá louvar a Deus, agradecendo porque a manifestação do seu poder vai se apresentar na sua vida. Não desespere no meio das lutas e das dificuldades, porque se existe alguma coisa que as tempestades têm de virtuoso, é de nos fazer sentir a necessidade de nos apegarmos com a força de Cristo, conscientes da nossa fraqueza, mas ligados ao poder de Jesus Cristo. Sem dúvida, você e eu, nós juntos como igreja, como povo e família de Deus, haveremos de permanecer firmes até que o nosso Senhor Jesus Cristo regresse a este mundo. E como último versículo desta meditação, eu gostaria de convidá-lo a irmos ao livro de Isaías. Isaías, começaremos pelo capítulo 40. Isaías, capítulo 40, diz assim. Isaías 40, versos 29 e depois o verso 31. Diz: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Depois no verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia e correrão e não se cansarão e caminharão e não se fatigarão. Meu querido irmão e prezada amiga,
você tem estes versículos sublinhados na sua Bíblia? Marque-os. Guarde-os como uma promessa que é para si. E mais adiante, no capítulo 41, nós vamos encontrar Deus dirigindo-se ao profeta Isaías, mas estas palavras podem ser apropriadas por você e por mim também. Quando Deus dizia ao profeta: Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E olha o que o verso 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que o Senhor o abençoe, querido irmão e prezado amigo. Que o Senhor fortaleça a você, meu irmão, que pode estar a passar por momentos tempestuosos na sua vida. As tempestades têm a virtude de nos fazer sentir a necessidade de dependermos de Deus, de nos apegarmos ao Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.